sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 248. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flaviol, tudo bem? Ai, tudo bem. Tô voltando, fim das férias. Uma semaninha de férias, obviamente, não foi suficiente. Nunca será. Gente, vamos aos nossos tópicos de hoje. A gente vai começar esse Angu de Grilo falando sobre a tragédia da queda desse avião em Vinhedo, em São Paulo, na última sexta-feira, em que 62 pessoas morreram. Desde 2007 não tinha um acidente aéreo em solo brasileiro. Tudo horrível. Nem tem muito, o que falar, mas precisamos passar por esse assunto. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o fim das Olimpíadas. A gente gravou o último episódio no sábado, geralmente a gente grava na segunda, né? A gente gravou no sábado, então a gente não comentou o ouro da Rebeca, a gente não comentou um monte de coisa que aconteceu nessa reta final, o bronze do Pio, do Alisson dos Santos, aquele dia, aquela sexta-feira de 3 medalhas, que foi um dia maravilhoso, do vôlei de praia, do vôlei feminino de quadra. Futebol feminino que chegou à final. Futebol e o feminino, Isaquias, né? Pelo amor de Deus. E o Isaquias, gente, de manhã. Gente, olha, sexta-feira foi muito intensa. Eu fiquei vidrada, assisti tudo. Então vamos comentar para aplacar um pouco aí essa depressão pós-Olimpíadas, essa ressaca de saudade que estamos sentindo nessa semana. E aí no último bloco vamos fazer uns pop-ups. Flaviol quer falar do show Caetano e Bethânia, que fomos no sábado retrasado. E vamos falar também um pop-upzinho da Venezuela e explicar rapidamente aquela altíssima do dólar da semana passada, que todo mundo falou que era culpa do Japão, que era a bolsa do Japão, que estava derrubando todo mundo. Vamos entender isso. A situação já se normalizou, mas vale um pop-up para não passar batido aqui no nosso podcast. Então vamos que vamos, minha gente. Mais um Angu de Grilo, hein? Bom, que falar dessa queda desse avião, né? Bom, a gente tá gravando na segunda-feira, 11h30 da manhã, a gente já tem as informações completas, né? Um avião caiu na tarde de sexta-feira, num condomínio, dentro de um condomínio em Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros, 4 tripulantes, 62 pessoas a bordo, sem sobreviventes. Uma tragédia, assim, as imagens são desesperadoras. Eu tava em casa trabalhando, então logo que saiu o primeiro vídeo, né, no Twitter, que começou a notícia, eu já comecei a assistir os vídeos e é desesperador, assim, parece uma cena de filme, né, o avião caindo daquele jeito. Bom, todos os corpos já foram recuperados pelo Corpo de Bombeiros ao longo do final de semana. A coleta de material genético, né, para serem identificados os corpos de quais pessoas, né, das famílias também já está sendo feito, já teve corpo liberado no último domingo. Não tem ainda informação sobre o que aconteceu para esse avião cair desse jeito, né, o que eles chamam de stall, que é quando o avião perde a sustentação, e ele não... é diferente de quando ele vai perdendo a altura, mas ele segue a sua trajetória horizontal. Ele perdeu completamente, né, a sustentação, ele caiu numa vertical, parafuso achatado, né, que falam, que ele foi rodando e caindo em torno ali do mesmo eixo. Ainda não tem essa confirmação, as caixas pretas foram recuperadas, elas já foram abertas, o material já foi coletado do último domingo, tem 30 dias para essa prazo, né, de 30 dias para essa análise aí do CENIPA. Mas a grande hipótese é que tenha sido uma formação de gelo severa. Tinha alerta, né, para essa rota de uma formação de gelo. Acho que todo mundo aí, boa parte do Brasil, percebeu uma frente fria, né, que começou ali no final de semana. Na sexta-feira o tempo virou, eu acho que do sudeste para baixo. Caiu drasticamente a temperatura.
e tinha aviso de formação de gelo dessa frente fria muito potente. E a suspeita, por enquanto, é que pode ter sido um congelamento, né, da asa do avião e que o sistema antigelo, de degelo, não tenha funcionado adequadamente, aí por isso o avião perdeu a sustentação. Eu acho que, assim, não tem muito o que dizer dessa história, é uma tragédia com até o momento, né, início, meio e fim, porque não tem solução ainda, não tem respostas ainda do que aconteceu, mas eu acho que o mais importante que eu queria tratar aqui é para a gente não entrar num pânico generalizado com esse modelo de aeronave ou com a aviação, com voar, com andar de avião, de modo geral. Avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Não tem nem comparação a quantidade de acidente de carro, de caminhão, de ônibus, do que de avião. É algo raríssimo, né? Um acidente aéreo, especialmente de voo comercial, né? A gente vê com mais frequência avião pequeno, monomotor, jatinho, helicóptero, né? Aeronaves menores de pequeno porte, mas avião comercial é raríssimo. O último acidente aéreo em território brasileiro foi em 2007, né? O voo da TAM, mas... Da TAM? Né? O de Guarulhos, né? A TAM foi 2007, Congonha. Porto Alegre, Congonhas. E teve o da Air France, né, que foi... mas que foi em águas internacionais, né? Então não foi território brasileiro. Essa aeronave já opera no Brasil, pelo que eu li de especialistas, né, há mais de 30 anos. Então é uma aeronave segura, é um modelo seguro. Esses voos acontecem zilhões de vezes por dia no mundo todo. Então, assim, de fato, não há motivo para pânico. Eu vi as pessoas levantando que, eu já andei nesse avião e foi horrível, eu fiquei com medo e eu me senti insegura e não sei o quê, como se fosse um problema desse tipo de avião, como se não fosse um avião seguro. E, gente, eu entendo que a gente sente medo é irracional. É muito louco pensar que a gente anda no céu, né, num pedaço de metal gigantesco, mas é uma aeronave segura, é um meio de transporte seguro. Não sei nem se dá para dizer, enfim, que o que aconteceu foi uma fatalidade. Eu acho que depende ainda da apuração para ver se teve algum tipo de falha de manutenção, né, algum tipo de erro, né, que aconteceu. E geralmente tem, porque as aeronaves são tão seguras, né? Eu vi um especialista falando isso esse final de semana. Absolutamente tudo num avião tem duplicidade. Então, se uma coisa não funcionou, não significa que ela não funcionou uma vez, ela não funcionou em vários estágios, né? Tem duplicidade, tem alertas de segurança, tem manobras que podem ser feitas, então tem muita coisa que precisa dar errado sequencialmente para um avião cair. Então, eu acho que a gente deveria pegar o nosso impulso de ai meu Deus, que medo, porque esse avião nunca confiei, porque eu detesto voar nesse tipo de avião, e dar uma segurada, porque espalhar pânico não vai resolver, né? E também não é a solução, porque não é um problema desse tipo de avião, não é um problema desse modelo de avião. Eu acho que esse era o principal, assim, que eu queria falar sobre esse acidente. Não acho que é o momento da gente espalhar pânico e nem da gente descredibilizar um modelo de avião que opera há anos e anos, né? E que não tinha anteriormente a esse momento nenhum registro de acidente no Brasil até então. Então eu fico com muito medo da gente criar um pânico generalizado no entorno disso, porque, enfim, não vai ser a solução, não é o caminho. Já vi relatos de várias pessoas do final de semana que estavam para voar, né, em aviões do mesmo modelo e começaram a panicar e quiseram trocar voo. Então daqui a pouco isso vai descambar para um caos nos aeroportos, agressão a funcionários de aeroporto, porque não pode trocar o voo, porque não pode ser outra aeronave. Então calma. Eu sei que a gente fica assustado, mas vamos com calma. Olha só, eu tenho algumas considerações aí a fazer, como alguém, inclusive, que cobre há muito tempo, né? Esse tempo todo que eu sou jornalista, eu já peguei algumas tragédias aéreas cobrindo como jornalista, inclusive de economia, a começar
da TAM, né, o Fokker 100, que também gerou uma enorme desconfiança em relação a essa aeronave. Era uma ponte aérea, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, em fim de outubro, 31 de outubro de 1996, estou vendo aqui, deixou 99 mortos. Acho que foi a primeira tragédia aérea que eu cobri de alguma forma, porque ponte aérea tinha muito executivo, né? Muita gente de negócios, e é sempre muito assustador, porque fui rememorar aqui as tragédias aéreas brasileiras, e é muito impressionante como, de alguma forma, as histórias, né, dessas tragédias, de pessoas envolvidas, famílias, elas acabam nos encontrando. Depois eu cobri o caso do Legacy, né, com um avião da Gol, que alcançou, em 2006, um Boeing da Gol. Era um voo que ia de Manaus para Brasília, e esse jato americano ele mudou de altitude e encontrou o Boeing da Gol. Ali eu tinha um conhecido, pai, padrasto de uma amiga minha de jornal. Foi absolutamente devastador lembrar, porque você sabe que o seu parente embarcou, você fica num pensamento mágico de que alguma coisa o fez desistir, ou era um outro voo, mas ao mesmo tempo vai se apavorando pela falta de contato. E depois, a demora angustiante entre a confirmação da queda e a divulgação da lista, né, de nomes. Então, eu lembro muito desse episódio. E ontem, vendo o Fantástico, isso dispara, né, gatilhos de você ir lembrando dessas situações. A mesma coisa em relação ao voo da Air France. Eu tinha uma colega de jornalismo e de curso de pós-graduação, a Adriana, que eu conheci na ESPN, e a gente se falava bastante, porque ela era assessora de imprensa durante um tempo, e o irmão dela tinha um empreendimento na área de negócios, e foi muito chocante, assim, a Adriana Francisca. Aliás, esse ano a Globo News lançou, 15 anos depois, né, dessa tragédia aérea da Air France, uma série. Eu nem assisti, porque realmente é difícil, né? Mas vi alguns trechos e um documentário muito forte, chama Rio-Paris, a tragédia do voo 447, que está desde maio no ar no Globoplay, e fala desse acidente. Normalmente, acidentes de avião dão muitas produções jornalísticas, né, de documentário, e às vezes até de ficção também. Esse ano, por exemplo, o Oscar concorreu ao Oscar o filme do desastre nos Andes, dos chilenos, que foi impressionante, porque vários sobreviveram e ficaram meses. O filme é sobre as táticas, né, de sobrevivência. Deixa eu ver o nome do filme, porque, de fato, tudo é muito intenso, tudo é muito impressionante. O avião tinha, inclusive, atletas, né, argentinos que caíram A Sociedade da Neve. Falam que é muito bom, mas o filme, assim, filme é excelente, forte. mas assim, foi em outubro de 72, 72 dias depois, 16 passageiros foram resgatados. É muito impressionante, assim. Teve 29 pessoas sobreviveram, e entre o período da tragédia e até o resgate, quando foi reiniciado, 16 somente sobreviveram. E o filme é muito impressionante também sobre essa experiência limite. Agora, veja, a Isabela está falando, e eu concordo inteiramente, que, enfim, não adianta espalhar o pânico ou pensar que não é um meio seguro. No entanto, todos os acidentes aéreos, eles acabam por provocar algumas mudanças de procedimento. A gente até costuma usar de forma até banal um entendimento, né, de autoridades nessa área, que um acidente de avião nunca tem um só motivo, né? Um conjunto de fatores que podem ser
de ordem tecnológica, mecânica, erro humano, um evento climático que provocou uma determinada reação e, por exemplo, nesse acidente de sexta-feira, se fala na formação de gelo, né, que pode ter impactado a aeronave, e essas investigações sempre resultam em algum tipo de procedimento que leva a mais segurança de voo. Agora, eu também acho que, do ponto de vista da estrutura das aeronaves, isso é uma coisa. Agora, das práticas de parcerias, né, das empresas, eu acho que isso merecia mais transparência. E acho que aí caberia às autoridades públicas a pensar nisso. Porque as pessoas compraram, em larga medida, passagens da Latam e embarcaram num voo da Voo e Pass, o Voo e Pass. E algumas pessoas, inclusive não embarcaram, né? Exatamente, justamente porque pela sequer desinformação. sabiam que o voo era operado pela Voo e Pass. Então, várias pessoas chegaram no aeroporto e ficaram procurando, esperando o voo da Latam, não sabiam, não entenderam que era, não tinha informação, né? Não tinha ninguém no balcão da Latam. Tem um dos caras que dão entrevista, né? Que acabou perdendo o voo, que fala isso. Eu cheguei aqui, não tinha ninguém no balcão. Na hora que chegou um funcionário que eu fui perguntar, ele falou que já não podia mais embarcar. Então, você compra uma passagem achando que é uma companhia aérea, mas é operada por outra. E isso é muito mal divulgado. Essa né? informação. Isso não é razoável. Quer dizer, ok as empresas terem compartilhamento e de vez em quando a gente pega, né? Especialmente em voo, conexão internacional, você vê que os comissários anunciam, né, para os passageiros da, por exemplo, American Airlines, estamos operando o voo tal da American Airlines, tal da Gol, tal da Latam, enfim, seja lá o que for, tal da Air France. Esse compartilhamento é normal e aumenta a eficiência, obviamente, das operacional das companhias aéreas. Mas isso precisa ser dito com muita transparência, né? As pessoas têm que saber que elas vão comprar uma passagem de uma companhia e vão embarcar num avião da outra. E aí tomar essa decisão, né, de embarcar ou não. Então, acho que no campo, né, dos procedimentos que precisam ser aperfeiçoados, também envolve uma necessidade de maior transparência e muitos dos parentes das vítimas estão reclamando isso. Hoje, agora, há denúncias de má qualidade nos voos dessa companhia, calor excessivo, condições internas da aeronave. O Fantástico apurou informações sobre um problema estrutural que levou esse avião especificamente a ficar um bom tempo em reparo e tinha sido voltado a operar em julho passado. Então, obviamente que isso demanda, né, uma série de mudanças de procedimento, de transparência, de mais informação para o público e, obviamente, assistência, indenização às famílias, mesmo a gente sabendo que isso não, enfim, nada será suficiente, nenhum acolhimento e nenhuma indenização será suficiente para compensar a dor da perda. A outra coisa é o luto coletivo, né, que está sendo experimentado na cidade. Né, o voo saiu do Paraná de... Qual é a cidade, hein? Cascavel. De Cascavel, exatamente. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, e muitos dos mortos eram moradores de Cascavel. Inclusive, o prefeito está em São Paulo para tratar do traslado e do velório coletivo. Né? Há uma enorme dificuldade, um empreendimento, né, do ponto de vista dos legistas para identificar as vítimas. O avião pegou fogo, explodiu, os corpos estão absolutamente devastados, deteriorados, mas também é muito importante esse cuidado posterior em relação a uma cidade traumatizada. Né? A gente viu isso, por exemplo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a tragédia da Boate Kiss. Não foi um acidente aéreo, mas esses episódios de desastres coletivos produzem muito trauma. E, especialmente numa cidade pequena ou média, todo mundo conhecia alguém. Né? Estou falando de 2 acidentes aéreos em que eu conhecia
pelo menos 2 acidentes aéreos em que eu conhecia vítimas. Teve o da Chapecoense, foi traumático. Nós aqui em casa perdemos 3 colegas jornalistas. Inesquecível isso, uma coisa Um horrível. amigo bastante próximo, né, o Paulo Júlio Cleman, marido de uma amiga minha, a Flávia, até minha xará, foi absolutamente traumático, devastador. É um luto que alcança muita gente por muito tempo. Então é muito importante, eu acho, né, essas 3 dimensões. As investigações sempre demoram muito, né, o prazo médio se fala em 2 anos para a apuração completa de uma tragédia aérea no Brasil. É muito difícil que responsabilidades sendo apuradas haja punição, né? O que há, de modo geral, são mudanças de procedimento. Mas responsabilização, uma figura, uma pessoa física que seja incriminada, há muita tendência a responsabilizar pilotos que foram igualmente vítimas, e a gente sabe pouco das condições de trabalho, né, do treinamento, do preparo. Então, assim, é absolutamente fundamental que a gente cumpra esse rito de acolhimento, indenização às vítimas, aos parentes, assistência, inclusive, enfim, psicológica, também na cidade, e muita transparência em relação às investigações, em relação a mudanças de procedimento, incluindo nessas operações de compartilhamento. A outra coisa também são as pessoas que foram afetadas em terra, né? Tem vários casos de propriedades que foram afetadas por acidentes aéreos e que as famílias, os donos, não são com danos materiais, predominantemente materiais, mas que não foram indenizados, o que não é aceitável também. Há que se ter essas responsabilizações. Toda vez que tem uma tragédia aérea, nos atravessa. E, por fim, quer dizer, a coisa mais triste do mundo ver criança sendo vítima, né, de uma tragédia aérea, e foram 2 crianças, e uma criança de uma família venezuelana. Aí veja como as questões políticas, né? Era uma avó, uma mãe e um filho, um menino, que vieram para o Brasil em razão da crise, né, do êxodo venezuelano, que tem acontecido na última década, nos últimos 6, 7 anos. De 2017 para cá, se intensificou muito o êxodo da população venezuelana em razão da crise. Elas estavam fazendo o caminho de volta à Venezuela para emitir documentos para a criança e depois migrarem para a Colômbia. A Colômbia, que é o país que mais recebeu migrantes ou refugiados venezuelanos, 2 milhões se estima. Então, veja, como uma tragédia encontra a outra, né? Se não tivessem saído, enfim, da Venezuela em busca de melhores condições de vida em razão dessa crise gravíssima, né, do governo autoritário, vieram parar no Brasil, iam voltar para a Venezuela e depois para a Colômbia. Uma história trágica. E as 3 pessoas morreram. Entre outros, né, médicos que iam para um congresso, gente que vinha estudar, gente que ia comemorar o Dia dos Pais. Quer dizer, isso tudo nos afeta profundamente. E a forma como hoje tudo é filmado, né? Tudo é registrado. Nossa, gente, as imagens terrível. da queda do avião, do pânico das pessoas, da explosão, da fumaça, é tudo ao mesmo tempo agora, né? E a gente ainda está testemunhando muitos traumas. Aliás, recentemente eu também li sobre traumas que envolvem ainda, né, pessoas do círculo próximo, a Marília Mendonça, né? Inclusive artistas. Então é algo que dura muito, sabe? Essa dor, ela se prolonga por muito tempo e assusta muito. Mas é preciso lidar de fato, com responsabilidade em relação à necessidade de apuração e à necessidade de não se difundir um pânico, né? Posto que, de fato, acidentes aéreos chamam muita atenção pela escala que tem, né? Mas ainda é o meio de transporte tido como mais seguro, e a gente precisa pensar na dimensão que os acidentes de trânsito, né, rodoviários tomaram e têm no nosso Brasil, né? São muitos acidentes aéreos, milhares talvez, que acontecem anualmente com vítimas de transporte rodoviário, né? Com ônibus, com moto, é praticamente uma
uma Não, gente, epidemia de moto. acidentes de moto por conta de imprudência, por conta de falta de habilitação, esse aumento do número de motoentregadores e a pressa com que eles se deslocam, né, para aumentar a produtividade e ganhar mais. O fenômeno do transporte por moto, né, do chamado Uber Moto, que também tem posto muita gente, né, em garupa de moto, se deslocando, porque em é via muito mais expressa, né, barato. que não era uma regra, porque mototáxi, né, você pagar um serviço de moto é uma coisa que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é muito comum dentro das comunidades, né? Eventualmente em bairros periféricos, mas especialmente dentro das favelas. E aí agora com Ubermoto, dentro das favelas, num contexto em que passa muito menos carro, a velocidade é reduzida, né? É um trajeto conhecido, não tem um trânsito intenso de carro com moto e cruzamento em uma velocidade de 100 km por hora. E agora, com o Ubermoto, as pessoas se deslocam de um ponto a outro da cidade. Pegam via expressa, pega avenida movimentada, Então, assim, aumenta muito mais a quantidade de risco que esses mototaxistas se colocam, né? E também as pessoas que, obviamente, estão ali na garupa, porque também precisa ser rápido. As pessoas pegam, em geral, quando elas estão atrasadas, então também pedem para o cara acelerar e ir rápido. Os caras também precisam aumentar essa produtividade, porque é um dinheiro que a gente sabe que é muito trabalho para pouco retorno, né, financeiro. Então, não tem nem comparação quando a gente olha a quantidade de acidente de trânsito, de moto, de ônibus em estrada, de carro em estrada, de caminhão em estrada pelo Brasil afora, do que quando a gente pensa em acidente aéreo. Mas é óbvio, exatamente por ser muito mais raro e uma quantidade de pessoas maior em geral, né, é muito mais impactante. Um transporte em que as pessoas em geral já têm mais medo também, né, que desconfiam, que é um medo natural, também tem uma dimensão muito maior. Mas eu acho que, para fechar, queria concordar com você sobre quais são os próximos passos em relação ao acolhimento e à abordagem, né, do cuidado, dessa saúde mental, da assistência que vai ser dada a essas famílias e à população da cidade, né? Porque, assim, tem pessoas que moram nesse condomínio, por exemplo, em que esse avião caiu e estão profundamente abaladas. Imagina, cair um avião no seu quintal, né? Como é que você segue o barulho que fez, porque foi muito barulhenta, o barulho que o avião fez durante a queda, né? O avião explodiu em solo. Então, assim, essas famílias, qual tipo de assistência psicológica essas famílias vão ter? Isso é uma coisa que a gente falou aqui também, a gente sempre fala, né? Mas mais recentemente, em relação às enchentes do Rio Grande do Sul. Não basta fazer uma recuperação, dar uma casa nova, dar um dinheiro e achar que resolveu. Isso é, obviamente, um trauma, isso é um rompimento, né? Existe uma vida antes e uma vida depois de você presenciar um acidente desse tipo ou você perder uma pessoa num acidente desse tipo. É uma violência, uma brutalidade absurda. Então, como essas famílias vão ser acolhidas, qual serviço de acompanhamento psicológico essas pessoas vão ter, os familiares e as pessoas que passaram, né, por essa tragédia, os vizinhos desse condomínio e as pessoas da cidade. Porque vi vários relatos no Twitter de pessoas que são de Vinhedo e viram e filmaram e ficaram apavoradas se tinha caído na casa de algum parente, ligando, né? Toda essa atmosfera de pânico que isso gera nos adultos, nas crianças. Como é que as escolas também vão fazer essa mediação de receber essa semana essas crianças que presenciaram, que viram na televisão, que ouviram, que estão vendo seus pais abalados, né? Estão vendo seus colegas da escola abalados, como é que isso vai ser lidado na escola e dentro de casa. Eu acredito que já exista protocolo sobre isso, não foi o primeiro desastre aéreo do Brasil, acidente, né, de grande magnitude, um grande trauma que depois a comunidade, a cidade, a comunidade escolar precisa lidar,
né, com essas crianças e também com os seus funcionários abalados, né? Como é que você oferece esse acolhimento quando você também não está bem? Acredito que já existam diretrizes em relação a isso, mas é o ponto que precisa ser olhado com muito cuidado e muita atenção nas próximas semanas, porque, enfim, ainda não sabemos, né? São 30 dias para sair o laudo, né, o relatório final, a conclusão das causas do acidente, o que aconteceu. Voltaremos a falar sobre isso quando esse resultado sair. Mas muito triste, gente. Muito triste, Só assim. dá para deixar realmente o Nossa. lamento. E aí, já que a gente mencionou esse tema dos acidentes de trânsito, né, no Brasil, na semana passada a Confederação Nacional dos Transportes publicou uma pesquisa importante sobre mobilidade urbana e mostrando aí justamente o que a gente já intuía, né? Uma substituição do transporte coletivo, sobretudo dos ônibus, por transporte individual, privado ou público, né? Aí estamos falando de carro próprio, de moto própria ou de o transporte pelo aplicativo, incluindo de motos. E aí, quais são as implicações que isso traz para a qualidade ou a má qualidade do trânsito, risco de acidente, portanto, risco de vida, sustentabilidade, uma reflexão importante e que eu acho que pode, especialmente nesse momento de campanha municipal, também ajudar o debate de cobrança de propostas. A gente fica traumatizada com acidente de avião, mas todo dia, né, um Boeing praticamente cai. O dado que o IPEA divulgou em 2022 era um levantamento sobre acidentes de transportes terrestres de 2010 a 2019. 392 mil pessoas morreram no Brasil de acidentes de transporte terrestres, incluindo atropelamentos e acidentes, né, ocorrências envolvendo bicicletas, motos, automóveis, ônibus, caminhões, de tudo. Um aumento de quase 14% em relação à década anterior e de moto mais que dobrou. Então, há muita violência, né, no trânsito. E isso aqui a gente está falando de mortes, atropelamentos e mortes por acidentes. E recentemente a gente viu vários episódios no Rio, em São Paulo, mas também a violência, né? As desavenças no trânsito, justamente pelo estresse desse ambiente, o que ela tem provocado em termos de agressão, de lesão corporal, de agressão verbal, de agressão física e até de assassinatos. É isso. É isso, minha gente. Vamos para o nosso próximo bloco. Bom, vamos falar da última semana das Olimpíadas. Vamos começar porque a gente gravou o último episódio num sábado. E na segunda teve a final do solo, né? Da trave do solo. Trave, Rebeca e Simone Biles fora do pódio. E no solo, Rebeca ganhou o ouro. Eu acho que todo mundo sabe o que estava fazendo, daqueles momentos que assim, o que você estava fazendo quando recebeu a notícia, onde você estava assistindo o momento em que Rebeca ganhou o ouro da final do solo. Gente, não preciso nem dizer que eu me descabelei assistindo. E acho que foi extremamente emocionante aquele pódio que não existe mais, né? Porque, ao que tudo indica, existir, Jordan né? Chiles tem um terá novo recurso em andamento. Olha, sei lá, ainda por enquanto ainda tá nesse quiprocó, mas muito emocionante essa medalha de ouro da Rebeca, aquela imagem do pódio. Eu vi muita gente ao longo da semana, a primeira semana, né, das Olimpíadas, porque a Simone ficava o tempo todo em cima da Roberta, falando que isso é tudo só pro documentário. A gente até fez essa brincadeira, essa zoeira aqui, né, no episódio da semana passada, mas eu verdadeiramente acho que a Simone e a Rebeca se admiram muito, são grandes colegas de trabalho, né? A Rebeca fala isso quando ela desistiu
na Olimpíada passada, elas conversaram. Quando a Rebeca também se machucou, teve que operar o joelho pela terceira vez. A gente falou disso no episódio da semana passada. A Simone falou, não desiste não. E aí uma das últimas coisas que a Rebeca contou dessa interação delas duas foi que a Simone, ela perguntou pra Simone, e aí, Los Angeles, não sei o quê, aí a Simone falou, não, eu tô fora, eu parei, e aí simulou como se estivesse tirando uma coroa e botando na cabeça da Rebeca, falou, passo a coroa pra você, porque eu tô fora. Então a Simone meio que anunciando sua aposentadoria. Não sabemos, né? Ainda tem muita água para rolar, mas simbolicamente passando o bastão para a Rebeca levar aí Los Angeles 2028. Então, eu acho que elas super se admiram, eu acho que é muito bonito, assim, como elas têm uma parceria, como as ginastas, né? A Rebeca até falou isso numa entrevista, como elas são muito parceiras, como elas torcem uma pelas outras. Você vê a apresentação de solo da Rebeca e tinham várias outras ginastas fazendo a dança, na hora que ela faz a dancinha do funk junto com ela, batendo palma, comemorando. Então acho que foi uma imagem linda, uma imagem histórica, uma das imagens mais incríveis dessas Olimpíadas. Eu acho que só perde, ou então tá pau a pau com aquela do Medina com a prancha, que realmente foi aquele frame, assim, aqueles milésimos de segundos perfeitos. Que geraram memes incríveis. Não, e foi o começo daquele grande meme que foram incluindo várias fotos e a Raíssa segurando a Medina, e aí foi crescendo, e aí o Caio Bonfim, e aí a Rebeca, que foi maravilhoso, 100% espírito brasileiro. Mas foi muito emocionante, gente, acompanhar esse ouro da Rebeca. Tudo a gente já falou, né, na semana passada, dessa emoção que foi a ginástica artística esse ano. Acho que vale uma menção aqui, que talvez tenha sido a grande frustração, a grande dor dessa Olimpíada, que foi uma ginasta da ginástica rítmica que se machucou. Né, a Vitória, faltando minutos, e não conseguiu se apresentar, não conseguiu fazer a coreografia, e a nossa ginástica acabou não sendo, por equipe, né, classificada para a final. Uma pena, porque eu falei aqui com vocês, né, que era uma grande aposta desse ano, talvez não para medalhar, mas para ser finalista, para chegar em outro patamar, a ginástica rítmica brasileira. Um trabalho fez um 180 completamente no último ciclo, foram medalhistas de prata no Mundial, que foi agora, né, 2 meses antes das Olimpíadas, menos de 2 meses, eu acho. Então tinha muita expectativa que a gente ia ser colocado em outro patamar, e aí infelizmente ela se machucou. Foi muito triste, foi um dia assim de muitas emoções, porque a gente ainda estava lamentando a ginástica. E aí o Isaquias ganhou a medalha. Foi tudo na sexta-feira, né? Tudo na sexta-feira. Antes das altos 9 e da manhã. baixos. Impressionante. Porque a gente ainda tava... Eu tava chorando ainda com as meninas da ginástica. O Isaquias ganha a medalha daquele jeito que a gente já tava assim, entregando os pontos, né? Tipo, esquece, acabou. Faltava tipo 200 metros e ele tava em quinto. Não dá pra recuperar agora. Gente, juro, quem assistiu sentiu essa emoção. E se tivesse mais 20 metros, era ouro. Faltou distância para garantir esse ouro, mas impressionante. Nossa, foi incrível, assim, realmente. A potência, cara, do Isaquias, inacreditável. Depois teve o bronze do Alisson, do Pio também, que também foi na emoção, né? Porque ele largou de uma raia lá, daquelas lá de trás, então demora, né, para igualar com os da frente. Segunda Olimpíada seguida que o Pio ganha bronze nos 400 metros com barreira, uma prova que era uma prova meio insignificante, assim, das Olimpíadas, e virou uma das provas mais bombadas, mais badaladas, que atrai público, que tem audiência. Então é muito, muito, muito maneiro. Eu tava muito ansiosa para ver ele correr. Foi a prova, assim, dessa reta final que eu tava mais esperando. O ouro do vôlei de praia sexta-feira, gente, o que foi aquilo? Eu nem sou, assim, uma grande entusiasta do vôlei de praia. Eu prefiro o vôlei indoor, que eu descobri que é como o povo do vôlei chama, que é o vôlei de praia e o vôlei indoor, não é vôlei de quadra.
eu acho, né, o vôlei indoor é um vôlei mais dinâmico, né, muita coisa acontecendo, muitas pessoas. O vôlei de praia é menos dinâmico, né, porque são 2 pessoas só. Mas, cara, que jogão, que jogaço. E, assim, impressionante como elas perdem o segundo set e voltam pro terceiro como se nada, assim. Muito inteiras psicologicamente, muito concentradas. Realmente é o que falam. A Duda é a melhor. Ela foi anunciada no jogo, né, como a melhor jogadora do mundo, a jogadora mais completa do vôlei de praia atualmente. E a dupla com a Ana Patrícia deu completamente certo. Elas já tinham jogado anteriormente, já tinham ganhado. Se eu não me engano, não sei se eram as Olimpíadas da Juventude ou qual a Copa do Mundo da Juventude. Elas já tinham sido parceiras há 10 anos atrás e voltaram a formar essa dupla. E o Brasil ganhando ouro no vôlei de praia depois de 28 anos. Cara, foi muito emocionante. Com direito à briga, dedo na cara. Olha, teve de um tudo nesse vôlei de praia. Mas foi muito emocionante, assim. E pra fechar, no sábado, o bronze do vôlei, né, das meninas do vôlei. Também num jogaço maravilhoso de assistir. O jogo com os Estados Unidos foi assim, eu fiquei enlutada. Ai, cara, foi mesmo, foi... Assim, jogo de altíssimo uma nível, tristeza. mas enfim... Elas podiam ter ganho, né? Perderam, mas podiam ter ganho. E, nossa... Até porque os Estados Unidos tomam um sacode de 3-0 da Itália na final. Aí saíram memes, né? Que a medalha de ouro brasileira foi a derrota dos Estados Unidos. Pois é. Mas já tinha um histórico, né? Elas já estão perdendo para os Estados Unidos há muitos anos. Então, muita gente acha que também tem um fator psicológico aí mas que elas pegou. Mostraram capacidade de recuperação e depois... É muito difícil, né? Ai, se gente, manter. Muito triste. É que nem o jogo da Sérvia com o Dream Team. Pô, os caras foram na frente. De repente, os americanos, no quarto tempo, resolveram jogar, sério, né? O Stephen Curry do feminino também ganharam por um ponto, cara. Porra! Surreal! Ai, não uma raiva! Os Estados Unidos, como o povo chama. Cara, fala sério, a gente sempre torce pro oposto, né? Pra dar um sacode nesses caras. E o Noah Lyles? Lyles ou Lyles? Lyles. Noah Lyles. É? Lyles. Não. É Lyles. Eu achava que era Limes. Deu um sacode neles, né? Tipo assim, vocês são campeões mundiais de quê, meu filho? Estão jogando NBA, você não é campeão mundial de nada. Tomou um sacode. E eles também não ganhou 200 metros. E eles sentiram, porque assim que eles ganharam o ouro, o perfil oficial da seleção de basquete, né, dos Estados Unidos, postou a foto deles no pódio falando: somos campeões, e agora somos campeões mundiais, uma coisa assim. E as pessoas responderam: não, queridos, vocês são campeões olímpicos, campeão mundial é outra coisa, vocês vão ter que ganhar o campeonato mundial, que no momento o campeão é a Alemanha. Então até agora vocês continuam não sendo campeões mundiais, tá? Trabalho. Ai, é muito bom. Mas também foi boa essa zoação. A prata, né, no futebol, garfado, gol impedido. Eu não assisti o futebol porque eu estava vendo o vôlei, porque eu estava mais tensa com o vôlei feminino do que com o futebol. Mas soube que quem assistiu ficou revoltado porque foi garfado, né? Teve gol impedido que não foi anulado. Tem sempre essa coisa dos Estados Unidos sair na frente, né, ser favorecido, essa sensação, esse boato, essa confirmação, e o povo já tá falando que ano que vem a próxima vai ser em Los Angeles, agora eles vão roubar tudo, se já roubaram em Paris, imagina em Los Angeles. Mas fiquei muito feliz com a vitória do vôlei feminino, acho que foi muito emocionante, né, a emoção da Thaísa, que já é bicampeã olímpica, a terceira medalha, já tinha se aposentado da seleção e voltou. E a emoção, o choro dela dando a entrevista, né, de que realmente agora acabou. Elas mereciam uma medalha maior, mas fiz tudo que eu podia, voltei, elas fizeram muito por mim. E a emoção do Zé Roberto, gente, que tem 70 anos. Ele fez 70 anos durante o ciclo olímpico. Durante! Não sei se foi dia 30 ou 31 de julho, uma coisa assim. Eu fiquei estatelada.
E eu fiquei estatelada, eu não sabia. Nessa transmissão, Zé Roberto, 70 anos, eu falei, o quê? Gente, e ele, Então, e ele é assim, campeão de tudo, né? Ele foi campeão com masculino, com feminino. 5 medalhas olímpicas. Ele é um esculacho. Coisa. É porque ele tem E pouca... assim, Ele não tem vaidade, né? Arrogância. Então as pessoas não enxergam nele o campeão que ele é, né? Ele ganha com homem, cara, com mulher, ele ganha com quem 5 tiver que ganhar. É muito impressionante. impressionante, é impressionante. E eu fiquei muito tocada. 5 medalhas olímpicas, né? A 5ª medalha olímpica, a emoção dele também de ganhar essa medalha, aquela imagem dele emocionado, chorando depois que o jogo acaba. E também de pensar, cara, um cara de 70 anos. Porque a gente sempre pensa, né, na carreira do atleta como algo curto, né, uma vida muito curta, profissional, né, que acaba muito cedo, porque o corpo tem um limite, mas o Zé Roberto era atleta, né, do vôlei, era jogador de vôlei, mas realmente se consagrou como técnico. Ganhou 5 medalhas como técnico, e aos 70 anos ainda ganhando medalha, em plena ele forma. É uma espécie de Zagallo, né, do vôlei. Cara, uma coisa impressionante. Então você vê que, não, porque com 70 anos você já é velho, já não faz mais nada, a vida acabou, não sei o quê. Cara, o cara com 70 anos trabalhando, viajando, treinando uma seleção olímpica, ganhando medalha olímpica. Gente, a vida está só começando. Eu fiquei estatelada com essa informação. Viu como a gente tem trazido muito essas reflexões sobre a questão da idade? Falamos da Jade, né, 33, da Thaísa, do Zé Roberto. Enfim, no skate também teve, agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele disputou e acho que chegou até a final, ou a semi, no skate parque. O atleta da África do Sul. Que é um fodaralhaço, um mega pioneiro, né? Vê se acha o nome dele. Foi Dallas incrível. Oberhauser, de 49 anos. Não, teve um da África do Sul. Teve um de 51. Você tá falando de surf, não? Não, tô falando do skate. Não, porque ele tem um nome bem conhecido. É o segundo mais velho a competir. Andrew McDonald. É uma lenda do skate. Então tem 2. Mas esse Andrew McDonald, o cara é um coroa. Assim, foi muito legal. Aliás, ganhamos também uma medalha de bronze com o Augusto Aquio, né? Conhecido como Japinha. Foi muito legal. Ai, gente, eu tô deprimida, que não tem nada. Ontem de noite, domingo de noite, eu tava tão mal que não tinha nada, que eu botei no Sport TV e fiquei vendo a reprise de um jogo de vôlei do ouro masculino. Estados Unidos e Polônia. Eu falei, eu não quero que acabe, eu quero ver qualquer coisa, bota qualquer coisa na televisão pra mim. Olha, ele foi o atleta mais velho da história olímpica da modalidade, né, no caso o skate. Ele se classificou na 18ª colocação, ele não chegou à final, mas ele foi super reverenciado, porque todo mundo... respeitando muito a história dele e o desempenho, porque ele fez uma volta completa e chegou a ter mais de 77 pontos. Mas a final do skate foi uma coisa absurda, assim. Todo mundo acima de 80 na final. Foi incrível. E o pódio, todos acima de 90 de nota. Muito legal. E a galera, assim, uma galera muito... próxima, sabe? Se confraternizando, se abraçando. Um clima muito bacana entre os atletas, né? Que um pouco ensina sobre como superar essa rivalidade tóxica que existe em várias modalidades. A gente está assistindo, eu estou assistindo com Aidano outra série chamada Sprint, sobre os atletas, os velocistas, né, do atletismo. E caramba, cara, é um negócio assim... É um nível de, sabe, de competição que é muito tóxica, querendo superar o outro, as entrevistas, sabe? Muita arrogância. Aliás, o Noah Lyles é né? Que assim, quer superar o Usain Bolt, como se fosse uma barra do cacete. Os Estados Unidos são todos barrentos. Igual o cara do salto em altura, o masculino. Ai, bem feito, gente. Fiquei com ódio desse cara. Eu nem sei do que você tá falando. Não sabe, em Tóquio, o salto em altura masculino teve um italiano e um atleta do Catar
que eles empataram na altura. E aí, quando o cara foi falar, vocês podem continuar tentando, e aí o cara do Catar fala, dá pra ter 2 ouros? E o cara, é possível. E aí eles decidem os 2 ganharem medalha de ouro. É uma cena super emocionante, o italiano fica super feliz, os 2 ficam super felizes, é incrível, eles dividem o pódio e tal, eles são amigos, nananana. Tá, esse italiano teve uma pedra no rim, eu acho que teve que sair no meio já tava na final, teve que sair no meio das Olimpíadas. O cara do Catar ficou competindo, ele acabou ganhando bronze. E aí ficou um americano e um neozelandês tentando ver quem ganhava o ouro ou a prata. E aí eles empataram. E aí o cara chegou, né, da organização, então, vocês estão empatados, vocês podem tentar continuar pulando, ou os 2 ganham o ouro. O americano falou, não, o neozelandês topou os 2 ganharem o ouro, e o americano não. Ah, não, quero continuar pulando. O que aconteceu? Ficou com a prata. O neozelandês pulou, ganhou o ouro, e esse idiota ficou com a prata. Não, juro, gente. Ai, que espírito de porco esse país, sério. Ai, fala sério. Não, fiquei tão revoltada, mas é bem feito. É bem feito pra ele. Eu não tenho pena, não. Bom, aí teve algumas muito decepções, né? Porco. A Jamaica teve um desempenho muito aquém de décadas, de anos, de muitos jogos. Então, foi muito triste. O revezamento 4x400 feminino da Jamaica, que a corredora deixou cair o bastão no segundo revezamento. Ela ficou tão arrasada, ela chorou tanto. Masculino. Não, os americanos ganharam. O masculino, tá? Porque o feminino... Não, mas eles ganharam o masculino. 4x400 ou 4x100? Ah, tá. Não, horrível. E a Jamaica, as atletas se contundiram. As 3 mais importantes se contundiram. Agora, que mais que eu diria? O Japão, né? O Japão foi incrível. Eu não sei se eles estão felizes ou não, mas eu achei impressionante o desempenho japonês. Você tá por eles? Não, porque toda hora era Japão no pódio, indo muito bem. Agora, o Brasil tem que ficar de olho, né? Não foi pro futebol. A natação brasileira, que sempre foi um label, um rótulo, um orgulho, não arrumou nada. Né? E teve vários problemas, né? Ao longo dos últimos anos a gente tem acompanhado. O vôlei masculino, né? Muito aquém do que já se apresentou. Aí vão falar, o hipismo brasileiro não dá, né? Assim, a gente tem grandes atletas do hipismo, mas não é uma modalidade longe de ser, mas né? Popular e tal. Eu amo o hipismo. Eu quero concordar com a pessoa que fez aquele tweet. Cadê esses ricos, um monte de bilionário, um monte de milionário no Brasil, não traz uma medalha? Cadê esse povo excelente no hipismo? O povo da vela também não ganhou nada. Gente, a vela do Brasil eram dos maiores medalhistas até então, né? Foram ultrapassados agora pela Rebeca. Cadê a nossa tradição da vela? Cadê os ricos milionários desse Brasil? O hipismo, ninguém ganhando uma medalha. A vela, ninguém ganhando uma medalha. Gente, pelo menos isso vocês podem fazer. Já que não vai taxar as fortunas, pelo menos uma alegria nas Olimpíadas vocês deviam trazer pra gente. Vai taxar as fortunas, sim. Ai, fiquei arrasada também com isso. O povo nem pra isso, nem pra trazer uma medalha. Cadê uns ricos brasileiros botar na esgrima, nos negócios assim, que a gente não tem tradição? Pois é. Vai lá, não mora lá fora, não sei o quê. Vai competir numa esgrima pro Brasil. Bom, aí no surf, que foi lindo também, pra mim foi uma descoberta. Acompanhar o foi muito legal, o surf foi muito legal. Ainda mais eu, que sou filha de Iemanjá, acho muito interessante como... Né, gente, eu acho uma loucura aquilo. Pra mim é um negócio que não entra na minha cabeça. É muito impressionante. Não entra bonito, na minha cabeça. Né? As imagens são muito bonitas. Bem, o Medina acabou com bronze e teve um azar danado, né? Que não teve onda na semi. E ele, de fato, absurdo. Agora, o menino que ganhou o ouro é um menino de lá, né? Da Polinésia Francesa. Cria da comunidade. As pessoas estavam super felizes. Foi muito legal. Cria do Tahiti. Surfou, aprendeu tudo naquela praia, então foi bem interessante também de ver. O skate, que eu me apaixonei, seja pelas meninas, seja pelos meninos. Eu gostei muito do street, mas... eu gosto dos dois, eu acho os dois maneiros. O parque, a altura que eles chegam, gente, é um desafio, a gravidade. Gente. Não dá pra, sabe? Teve uma também, aquela escalada,
que era muito legal, aquela parede de escalada em 5 segundos. 4 segundos e 75 recorde mundial. Eu assisti essa final do masculino, foi maravilhoso, porque o cara quebrou o recorde na semi, que era dele mesmo, e perdeu nas quartas, sei lá, e perdeu a semifinal. Ele ganhou o bronze. O cara que quebrou o recorde mundial do tempo, né, não chegou na final. Foi muito maneiro. Eu assisti essa final em casa. Um negócio surreal. Também por que o Brasil não tem ninguém na escalada? Ter. Cadê o povo dos escaladores? Um país cheio de relevo desse, não é possível que não tenha ninguém escalando coisa. Gente, eu acho que a gente tem uma diversidade, de faixa de renda, de território, de diversidade nesse país, que a gente tem que estar em todas as modalidades. No breaking, não é possível que não tinha um brasileiro dançando breaking, gente! Mas parece que isso foi uma treta interna que teve, os brasileiros acabaram não competindo nas classificatórias e aí por isso não classificaram, porque nós temos um campeonato nacional, nós temos uma comunidade do breaking dance muito forte. Então, que nem tem não me conformo que não tenha skate. Brasileiro em tudo. Aliás, foi super legal. E olha só, você falou... skate. Não, eu ia falar que você falou, a gente tem que ter atenção, porque a natação não enfraqueceu muito. O boxe também foi muito abaixo do esperado. E aí tem essa discussão, inclusive, porque o boxe olímpico não é tão valorizado quanto o boxe profissional. Tem gente que vai direto pro profissional, né? A própria Bia, né, que ganhou medalha, se despediu porque vai pro profissional. E aí muita gente falando que pode ser que esteja rolando realmente uma debandada do boxe olímpico que traz menos retorno financeiro do que o profissional. Outra coisa, a nossa ginástica artística masculina não classificou por equipe. Isso é uma outra coisa que não acontecia há muitos e muitos anos. Então, outra modalidade que foi aquém do que a gente esperava. E mais uma que eu ia falar... não, você falou, né, do vôlei masculino. Que os fãs de vôlei, a galera do vôlei fala... Futebol masculino, gente. E a galera do vôlei fala que a seleção masculina precisa urgente de uma renovação dos atletas, né? Que é uma coisa que a feminina já passou, né, nos últimos tempos, mas que o vôlei masculino ainda precisa de uma renovação. Então vamos ver o que acontece. Tudo isso remete à nossa conversa, né, da primeira semana, né, da semana de início dos jogos, quando a gente falou da falta de investimento, né, de política pública. E aí tem muita gente apontando que muito dessa baixa no ciclo olímpico tem a ver com falta de política pública, né? Os anos do governo Bolsonaro, que inclusive pôs fim ao Ministério do Esporte. Então é importante pensar em políticas públicas, né, para esporte de modo geral, para apoio a atletas de alto rendimento, para popularização do esporte, né, no Brasil, de modo geral, a partir da educação, mas com investimento, né, com investimento público. Isso é absolutamente fundamental. Gente, eu vejo o Zaquias, que é lá da Bahia, né, na canoagem, e tinha o Jaque e a tia dele, que é atleta. Agora, eles são de um quilombo na Bahia, treinavam em condições assim absolutamente adversas. E eu fiquei pensando, gente, por que não, né? Nossas comunidades na Amazônia, o Brasil tem tanto território, né? Com comunidades ribeirinhas que navegam por canoas e igarapés. Então, por que não se tem um programa, uma política pública? Imagina um indígena brasileiro indo disputar os Jogos Olímpicos, sabe? Seria inclusão. É tão interessante. Quando a gente viu, dessa vez, as mulheres, né, ganhando 12 das 20 medalhas e uma outra que foi mista, né, que é do judô, poxa, foi incrível. Quantos atletas negros que medalharam, né? Quando você abre uma janela e dá oportunidade... Tem tanta coisa boa no Brasil, tanta coisa bacana, tanta gente bacana e disposta, né? E é isso que a Isabela falou, dos alpinistas, dos corredores mesmo, os meninos da favela que, caramba, correm, têm agilidade, têm velocidade. Por que isso não é transformado em política pública de inclusão pelo esporte e pela educação? A gente podia fazer tão mais. E o país gosta tanto, né? O Brasil adora torcer.
Pois é, cara, a gente é tão talentoso nisso, né? Em torcer pelos nossos atletas, e acho que falta visibilidade também no ciclo, né? Tem jornalistas. Eu acho que vale ressaltar, né, os que eu gosto muito de acompanhar, que é o Pio Esportes, que eu já falei daqui, o Gustavo que faz, o João Barreto, que também acompanha os atletas durante todo o ciclo olímpico, de todas as modalidades. É muito legal acompanhar eles nas redes sociais, porque eles vão nos mundiais, eles acompanham os atletas. Então, falta visibilidade, né, para o ciclo, porque a gente vê muito nas Olimpíadas e depois a gente esquece, né? Tem muito pouca visibilidade os campeonatos mundiais, o que os atletas estão fazendo nessa lacuna aí de 4 anos de preparação. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Você falou do Isaquias e tal, e eu lembrei da Valdenice Conceição, que também é uma atleta de... era dela que você estava falando? Ah, tá, porque ela é quilombola. Isso. E só não classificou para a final, gente, por 9 milésimos. Eu não sei nem se é milésimos que fala. 0,09 segundos, sei lá. Tipo assim, eu não sei como é que fala isso, é milésimo ou é décimos? Não, milésimos, pode ser centésimos. Né? Centésimos, será? Gente, eu não sei, isso negócio de número não é pra mim. Peraí, deixa eu pesquisar. Ela é tia do Jaque, não é ela? Menina, eu não sei. É ela sim. Não sei. Tia de quem? Do Jaque, que foi o par do Isaquias na canoagem de dupla. Que eles ficaram em oitavo. Sim. Foi centésimos. 9 centésimos de segundo. É 1 segundo dividido por 100 vezes 9. Ela não classificou por conta disso. Que raiva! Que ódio! Mas também uma excelente campanha na nossa canoagem. Então, ela é de um quilombo e eles treinavam em condições assim absolutamente precárias. E chegaram. Ela tem aqui, ó, na do Bahia. quilombo, vou te dizer qual. Não. Quilombo Porto de Trás, em Itacaré. Sul da Bahia. O Isaquias também é do sul da Bahia, não é? Ela tem 34 anos. Ubaitaba, na Bahia. Mas é isso. A última coisa que eu queria falar, que você falou muito desse investimento, né, na base, nos atletas, no ciclo. E, gente, eu tinha até esquecido disso, mas era uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui. A gente nem conversou sobre isso, nem sei qual é a sua opinião, mas na semana passada o governo escorregou mais um comportamento de manada aí das redes sociais, da história de não taxar, primeiro a fake news, né, de que taxavam as medalhas, e que foi desmentido, porque a medalha não é taxada, e depois a informação verdadeira de que os prêmios em dinheiro recebidos pelos atletas eram taxados como é taxado o dinheiro, o salário de qualquer profissional, exato, né, do brasileiro. E aí o governo resolveu isentar os prêmios em dinheiro dos atletas dessa taxação. Eu discordo veementemente. Eu também, acho absurdo. Assim, acho que... Sinceramente. Acho absolutamente equivocado. Uma medida para não ser criticado em rede social. Exatamente. Pegou pilha de crítica de rede social. Populismo de Twitter. Não, podre, assim, ridículo. A premiação, beleza, assim, os atletas, maneiro, trazem alegria e felicidade para o nosso coração nas Olimpíadas, é muito maneiro torcer. As pessoas tiram leite de pedra com baixo investimento, de modo geral, né, que a gente tem nos esportes olímpicos, especialmente se a gente comparar com o futebol, né, que é a nossa grande margem de comparação aqui no Brasil. Mas premiação em dinheiro de atleta faz parte do salário, gente. Assim, não é o salário mensal, mas faz parte da renda desse atleta como um atleta profissional. É a mesma coisa que você receber um bônus de fim de ano, uma participação nos lucros, um bônus do seu trabalho, você fazer um trabalho extra, inscrever seu trabalho numa premiação e ganhar um prêmio em dinheiro. É a mesma coisa. Não pode não ser taxado, né? Se isso é um salário, e se todos os outros brasileiros comuns que ganham mais de um salário mínimo e meio por ano vão ser taxados no imposto de renda. Então, assim, medida populista, nota 0. Nota dó. Eu também. Na verdade, a oposição, né, a partir ali do PL,
acho que o deputado Luiz Lima, que era inclusive atleta da natação, né? Ele ia propor e o Lula fez a medida provisória para, digamos assim, reivindicar a autoria. Mas é isso, o governo não entra em alguns debates que são absolutamente necessários sobre privilégio. Por que os atletas campeões, medalhistas, premiadíssimos têm de ser privilegiados numa sociedade tão desigual quanto a do Brasil? É verdade que, do ponto de vista de arrecadação, é uma fração, né? Foram, sei lá, 20 medalhas. Óbvio que não é um dinheiro que vai... E também não é um dinheiro que vai mudar o Brasil, né? Parece até que é um dinheiro que vai resolver os cofres públicos do Brasil. Não é. Mas assim, os atletas que ganham medalha, não é. O sinal não é bom porque é um sinal... E os atletas, isso não é incentivo ao esporte. Isso não é incentivo ao esporte. Isso não é medida de incentivo ao esporte. Isso é uma medida que privilegia quem já conquistou uma medalha olímpica. Que são atletas que já vão ter um destaque. Muitos deles já são patrocinados, já estão inseridos em programas de clube ou do governo, então já recebem salário, já tem patrocínio por fora de marcas, né? Marca de esporte, de equipamento esportivo, de suplemento. Então, não são esses atletas que obrigatoriamente, é óbvio, as exceções existem. Ninguém está falando que esses atletas são milionários e tal. Mas não são esses atletas que precisariam de um investimento muito maior nas suas carreiras, de um salário, né, de um programa de incentivo ao esporte, em comparação com outros atletas da base, em comparação com atletas que não medalharam, que não conseguiram classificar para as Olimpíadas, mas são atletas de alto rendimento. Então, assim, é você pegar quem está no topo, né, dessa grande pirâmide, né, de quem tenta viver do esporte no Brasil, que não é do futebol, apesar do futebol também ter essa desigualdade imensa, e você privilegiar quem conseguiu chegar no topo. Então, se fosse um dinheiro que fosse mudar o patamar do... Ah, meu Deus, né? Nossa, taxar ou não taxar vai mudar a vida da Receita Federal do Brasil? Não vai. Então, assim, aí não curti. Eu concordo e achei com ótimo você. Que muita gente criticou também. Muita gente não caiu nessa... É sobre privilégio, né? E, aliás, isso me remeteu a um outro episódio, 30 anos atrás, quando o Brasil finalmente voltou a ser campeão no futebol, ganhou a Copa do Mundo de 1994 e foi nos Estados Unidos. A delegação da seleção brasileira desembarcou com 15 toneladas de compras. E a Receita Federal deixou passar sob a alegação de que não tinha condição de fiscalizar e os atletas, os jogadores, campeões... A galera trouxe geladeira, trouxe... Geladeira. Foi um negócio... Mas isso em que ano, 1994. Gente? E é sobre privilégio. Não há geladeiras no Brasil para mim. Que foi o craque, né, o ídolo, na janela do avião com a bandeira. E aí passaram por Recife, por Brasília. A fiscalização de bagagem ficou conhecido como voo da Muamba. O avião saiu do Rio de Janeiro com 3 toneladas e voltou com mais de 15 toneladas, eletrodoméstico e artigos de todos os tipos. Jesus Era a história amado. do Plano Real, que tinha a paridade, né? Era 1 para 1 a moeda. $1, R$1. Cara, os jogadores, comissão técnica, fizeram a festa. E isso gerou uma denúncia na imprensa e virou essa polêmica. Foi muito curioso. Quer ver quem é que trouxe a geladeira que eu queria me lembrar aqui? Foi surreal, gente. Foi muito surreal. Gente, que loucura. Eu não sabia Foram disso, 2 não. aviões Claro, que precisaram trazer, porque não cabia em um só a quantidade de coisa. Meu Deus do céu. Foi tudo liberado, mas sem pagar imposto. E, obviamente, tinha que pagar. O ministro era o Recupero. Foi absolutamente... chocado. Um jogador levou 5 relógios Rolex de ouro para o Brasil. E não foi taxado.
Olha que beleza. Não, uma geladeira é demais pra minha cabeça, gente. Enfim, Brasil, é Eu quero isso, minha achar gente. o negócio da... Está encerradas as Olimpíadas de Paris, já no aguardo de Los Angeles 2028, muito animada, muito triste com o fim das Olimpíadas, mas vem Paralimpíadas aí. Brasil, uma potência nas Paralimpíadas, vamos assistir. Vai ser transmitido no Sport TV 2, se eu não me engano. Não sei se eu vai achei ter aqui, transmissão olha, o peso das no quê, gente? mercadorias passou de 15, beirou 17 toneladas e pagaram, né, excesso de bagagem. Queria saber, eu estou tentando achar quem é que comprou a geladeira. Que eu quero uma história engraçada, mas agora eu não lembro. Deixa pra lá. É só para Querida, você lembrar tem que 30 anos, só pra te informar. polêmicas de privilégios em relação a atletas vencedores, ela não é nova no Brasil, ela acontece de tempos em tempos e é muito desagradável, sabe? Pensar nessa dimensão que, ok, ganhou uma medalha, mas não pode pagar o imposto, né? Com o prêmio em dinheiro que recebeu, as medalhas não são tributadas, não tem valor, né? Monetário direto, mas não pode pagar o imposto. Eu acho que é uma nota de aceno à desigualdade que não cabe, especialmente no momento em que a gente está debatendo reforma tributária, reforma do imposto de renda para redução das injustiças tributárias. Então, o Lula tomou uma decisão política que para ele é bom, ele capitalizou antes de a oposição capitalizar, e aí tem uma leitura de que o Congresso ia aprovar de qualquer maneira, então foi melhor o Lula fazer. Mas olha só, é melhor estar do lado certo do debate econômico, especialmente para um governo e um presidente que pretende fazer uma reforma tributária amparada em justiça. Não rolou. Vamos embora. É isso, minha gente. Então, 28 de agosto começam as Paralimpíadas. Vamos assistir. O Brasil promete e sempre entrega muitas medalhas nas Paralimpíadas. Vamos dar audiência. Até agora, o que foi anunciado é que vai ser transmitido no Sport TV 2. Não sei se no YouTube o Comitê Paralímpico do Brasil vai ter transmissão. Ainda não foi divulgado, nem se a Cazé TV vai transmitir, nem se a Globo também detém os direitos, mas no Sport TV 2 vai ter transmissão e a gente precisa acompanhar e prestigiar também nossos atletas paralímpicos. É isso. Vamos fechar esse episódio, Flaviol, para o último bloco, pelo amor de Deus? Vamos fechar esse episódio. Com um beijo em todas as atletas, principalmente as mulheres pretas, que tanto nos orgulharam. Sempre nos orgulham, né? Carregaram nas costas. E nesses Jogos Olímpicos deram nome. Bom, vamos lá então encerrar esse ângulo de grilo. Quero só atualizar a Venezuela, porque na semana passada a gente falou muito rápido, né? Logo ali nos finalmente. A saga continua, né, gente? A gente falou que a resolução dessa eleição da Venezuela não seria rápida e nem tranquila. No final de semana, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela iniciou a perícia das eleições. Então tem uma auditoria sendo feita pela Suprema Corte venezuelana. E também a notícia dessa segunda-feira é que os Estados Unidos estão negociando uma anistia ao Maduro em troca dele fazer a transição de poder. Isso ainda é um assunto que está começando, né, a ser discutido, enfim, debatido, um anúncio de uma negociação. Vamos ver o que acontece, mas como a gente tinha falado aqui, né, naquele episódio, logo depois das eleições, não ia ser fácil, né? Então, continua essa saga, a oposição alega que ganhou, Maduro diz que foi o ganhador e se recusa, né, a deixar o posto, mas, segundo o Wall Street Journal, o governo norte-americano está cogitando aí esse perdão político e garantias também de não perseguir o Maduro, nem os dirigentes do seu governo, em troca dele fazer essa transição, né, de largar o osso, fazer essa transição de poder. Vamos ver o que acontece. Esse era um debate grande vamos que ver. já vinha se desenrolando antes mesmo da eleição, e eu lembro de ter ouvido sobre isso. Houve um pecado no processo de não se abrir brechas para anistia, porque, obviamente, tem uma leitura de que um autocrata não vai largar o poder
para ser preso, para ser encarcerado. Então, já deveria se ter costurado algum tipo de solução desse tipo, algum tipo de solução nessa direção, e agora os Estados Unidos aparecem com isso. Brasil, Colômbia e México emitiram, né, uma segunda nota no fim da semana passada, na quinta-feira, ainda apelando para que a autoridade eleitoral divulgue as atas, para que se tenha transparência, apelando também para contenção da violência, né, lembrando o direito de manifestação e sem a repressão violenta. É uma crise... Enfim, é uma crise grave em que 3 países, o Brasil em particular, estão tentando acomodar uma solução que permita a divulgação transparente, verdadeira do resultado da eleição e, a partir daí, sendo o caso, né, o que aparentemente é, uma transição de poder, lembrando que a posse do futuro presidente, no caso de ser a vitória da oposição, é só em janeiro de 2025. Então é um longo período de transição, de muita instabilidade ali, né, na nossa vizinhança. Esse é um ponto. Outro ponto da crise de ambiente internacional que aconteceu na semana passada foi a expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua, pelo governo Ortega, que também é um autocrata, né, um ditador. E aí o Brasil, por reciprocidade, expulsou a embaixadora da Noruega, da Nicarágua no Brasil, Fúvia Castro, que já foi nomeada como uma ministra de área social lá. O embaixador brasileiro foi demitido, Breno Souza da Costa, diplomata brasileiro, embaixador em Manágua, em retaliação a uma ausência do diplomata na celebração dos 45 anos da Revolução Sandinista. O Daniel Ortega é um ex-guerrilheiro, né, desse movimento. O Itamaraty disse que o embaixador foi mesmo instruído a não comparecer, porque as relações Brasil-Nicarágua estão congeladas em retaliação à prisão de padres e bispos no país. Tem uma perseguição, né, à Igreja Católica. No ano passado, inclusive, o Papa Francisco fez gestões junto ao Lula para pedir a libertação de sacerdotes. Houve essa tentativa de negociação. Um religioso chegou a ser libertado, mas depois voltou ao cárcere porque foi só ele, e aí ele, em protesto, né, não aceitou que outros companheiros, enfim, estivessem detidos. As relações estão se deteriorando e agora Brasil e Nicarágua, e são sempre acenos, né, em relação a uma certa tolerância do Lula, do governo brasileiro, com governos da Nicarágua e da Venezuela. Da Nicarágua, já agora, aparentemente, se deteriorou de vez. No caso da Venezuela, é muito mais sensível pelo tamanho da fronteira, pela intensidade, né, pelo envolvimento que tem os dois países, inclusive do ponto de vista humanitário. O Brasil também é um país que recebeu e recebe, né, muitos venezuelanos. Fala-se algo entre 300 mil e 500 mil. Eu mencionei a Colômbia, né, entre 1,5 milhão e 2 milhões, entre outros países. Então, Brasil e Colômbia têm muito cuidado e insistem na diplomacia, nessa, digamos assim, cordialidade e no tempo, né, em gastar o tempo da democracia, da diplomacia para se alcançar algum resultado. A gente vai continuar acompanhando. É isso. E para fechar, fala rapidinho da história do Japão, porque o dólar foi a 5,70 muito. E aí começaram todas as especulações e eu vi as pessoas falando que era o Japão, a Bolsa do Japão despencou por conta de uma movimentação da taxa de juros de lá, e aí levou todo mundo para o buraco. Agora já deu uma estabilizada, né? Já caiu o dólar, acho que essa segunda está 5,49.
Mas o que aconteceu? Foi o Japão mesmo? Tem um ambiente de muita instabilidade global e o Banco Central até menciona, não especificamente o Japão, mas fala desse ambiente de incerteza em relação a políticas monetárias mundo afora, a começar pelos Estados Unidos. Naquela quarta-feira em que teve reunião do Copom, chamada de super quarta, reunião do Copom, reunião do Fed, né, do Banco Central americano, também o Banco Central japonês se reuniu e resolveu, porque, enfim, está tendo um aumento de inflação. Então, eles resolveram aumentar a taxa de juros, que estava em zero, e já teve até negativa em vários momentos, que era uma coisa para ativar a economia. O que vários economistas explicaram é que, em razão disso, da taxa do Japão estar muito baixa e a taxa nos Estados Unidos, por exemplo, estarem muito altas, de 5,25% a 5,5%, muita gente, entre outros, né, países com taxa de juros altas, investidores, né, operadores, pegavam o empréstimo no Japão, vendiam iene, compravam dólar e iam aplicar em outros países com taxas de juros mais altas. Subitamente, o Japão elevou a taxa de juros. E aí... Que era uma coisa que eles não faziam há zilhões de anos, exatamente. Né? E aí houve uma necessidade de confirmar posições no Japão, porque muda, né, a precificação dos títulos quando você tem alteração de taxa de juros. E aí, investidores, operadores, bancos, instituições precisaram vender, principalmente ações, para honrar os empréstimos efetuados. E isso provocou uma queda espetacular na Bolsa de Tóquio, queda de 12% na segunda-feira passada, e uma valorização do iene, porque todo mundo precisa comprar iene para honrar suas posições. Foi um caos, parecia o caos nos mercados financeiros, né? As bolsas asiáticas acompanharam essa queda, mas já no dia seguinte, a bolsa japonesa voltou a subir, caiu 12 num dia, subiu 9 no outro, está mais ou menos nesse patamar. Tem um ambiente de muita instabilidade por medo por medo não, mas pela expectativa próxima de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Saíram alguns dados sugerindo que a economia americana está entrando em recessão e, obviamente, se isso for verdade, tem um impacto, né, na economia global. E é isso que também faz aqui no Brasil o dólar ser muito pressionado e, eventualmente, a curva até de juros futuros também indicarem uma alta. Mas, enfim, é da natureza de um mundo, né, em que as movimentações financeiras estão globalizadas, não têm fronteiras, e as decisões são tomadas em muitos impulsos de curto prazo. Hoje até o dólar está mais... ou está menos, está na faixa de 5,50, né? 5,49, 5,51. Mas, de fato, na semana passada, com esse episódio na Bolsa de Tóquio, chegou a 5,70, um dos maiores patamares aí da história. O mercado financeiro é um ambiente para quem tem estômago forte, né? Não é para amadores. Não tenho nem estômago nem compreensão. Deixa pra lá. É isso, Angu. Ah, não, você quer falar do show, né? Pra fechar. É verdade, meu Deus, não acaba gente, nunca. É porque a temporada apenas começou, né? Na semana passada, Gilberto Gil anunciou que vai fazer a sua última temporada, né? Chamada Tempo Rei, em 2025. Uma temporada de shows viajando pelo Brasil. Ele não está abandonando a carreira, mas está decidido a não mais fazer esses roteiros de viagens muito cansativas e tudo mais. Vai ser uma nova onda de imensa emoção, assim como foi uma onda de imensa emoção quando Milton Nascimento anunciou sua última turnê. Eu tive a honra de assistir, foi uma coisa linda, a apresentação no Rio de Janeiro. E, nesse momento, quer dizer, nos 2 últimos fins de semana no Rio, Caetano e Bethânia estão se apresentando juntos. Não tem nada de última turnê. Eles estão, na verdade, repetindo uma experiência que fizeram em 1978 com um show desses 2 irmãos. Eventualmente, eles voltaram a cantar juntos, mas não num show inteiro só dos 2. Essa turnê, Caetano e Bethânia, estreou no sábado 3 de agosto, no Rio de Janeiro, mas vai passar
vai atravessar Brasil afora, né? 2 horas de show, 2 horas e 5 de Bethânia e Caetano cantando, a mim emociona profundamente. Tem o primeiro bloco em que eles cantam juntos, depois só o Caetano, depois só a Bethânia e depois eles se juntam novamente. É uma viagem, no meu caso específico, é uma viagem pela história da minha vida, né? As músicas que fazem parte da minha vida. Músicas que eram ouvidas em casa, nos discos, músicas que fizeram parte de trilhas de novela, de filme. A Bethânia, eu tenho uma adoração por ela. Então, assim, me emocionei profundamente. A polêmica do show foi o Caetano cantando o louvor do pastor Kleber, Deus cuida de mim. Muita gente espantada, surpresa, incomodada, enfim. Mas o Caetano é também um polemista, faz parte da natureza dele trazer esse tipo de provocação. Eu não vou reclamar, porque ele canta muito orixá, tem muitas canções que fazem referência, né? A mais bonita delas, talvez a mais bonita delas, que inclusive está no show, Milagres da Fé, que fala de quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Essa música era trilha de uma série brasileira chamada Tenda dos Milagres, baseada num livro de Jorge Amado, que tinha como protagonista Dona Chica Xavier. Ela fazia uma Jebaçã, uma Ialorixá. Coisa mais linda. E Dona Chica, fez 4 anos da morte dela no dia 8 de agosto. Então aproveito para reverenciá-la. Uma grande atriz brasileira, uma gigante, uma matriarca. Ela era Ialorixá também na vida, e a nossa querida Luana Xavier é herdeira dessa casa, em Sepetiba. Então não vou reclamar, mas muita gente de fato não entendeu, não gostou, mas foi, para mim, Caetano sendo Caetano. E Bethânia sendo lindamente Bethânia. Alguns momentos muito emocionantes, com fotos de família e algumas canções que remetem a Santo Amaro da Purificação, ao Recôncavo Baiano. É impossível não pensar, não lembrar de Dona Canô, dessas festas, dessa família e do Recôncavo. E tem também, e já era, por mim pelo menos, absolutamente esperada, a homenagem a Gal Costa, que é a coisa mais linda, as imagens de Gal passando, e eles cantam Baby. Uma saudade danada de Gal, que teve uma partida muito súbita e, enfim, lamentada, né? É muito triste não ter Gal. Tem uma homenagem a Gilberto Gil, eles cantam Filhos de Gandhi, é lindo. Aí outro momento em que orixás foram reverenciados, a coisa mais linda, com muitas imagens do Afoxé Filhos de Gandhi, com muitas imagens de Gil e Caetano. Então, assim, teve homenagem à Mangueira, né? A Mangueira que fez os 4 baianos como enredo em 1994 e depois, em 2016, foi campeã com a Menina dos Olhos de Oiá, com Bethânia. É tudo lindo, gente. Eu acho assim, quem puder assistir, porque aí voltamos de novo ao papo da longevidade, né? É o privilégio de gente de gerações muito jovens, posteriores, estarem testemunhando ainda esses artistas com essa qualidade, com esse cancioneiro, com esse talento, se apresentando. Caetano fez 82 anos, Bethânia tem 78, e se apresentando com voz magnífica, figurino, uma banda também que é o Fino. Eu também tive na semana passada, na quinta-feira, no show do Toninho Gerais. Não, na quarta-feira, no show do Toninho Gerais. Ele está lançando um álbum chamado Alma de Poeta, que é uma canção linda. Fala de um amor que faz Saturno oferecer anéis. É de uma beleza o verso. Canção dele com o Chico Alves. Recomendo muito que vocês ouçam. Um samba muito bom. Toninho Gerais é muito talentoso. Vocês sabem, né? Toninho Gerais, compositor de Seu Balancê, Mais Feliz, de Alma Boêmia, que eu ninava o Martin cantando. A primeira música, eu acho que entrou... Não, a primeira foi Refazenda, mas eu acho que a segunda ou terceira música da playlist do Martin é Alma Boêmia, porque eu passava as madrugadas com ele, né? E a música fala disso. Ai, o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar.
Eu subo a colina e, pra minha surpresa, alguém diz em Santa Teresa que o dia já vai clarear. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo? Eu não. É isso que eu cantava pro Márcio. Eu não. Eu só vou deitar quando dou o tom na viola pro galo cantar. Ai, amor. Toninho Gerais tem um cancioneiro maravilhoso, um compositor maravilhoso, tá com uma voz ótima. Cuidou da voz, tá cantando muito bem. E eu recomendo que vocês ouçam. Inclusive, o álbum, afora essa canção que me tocou profundamente, mas tem uma canção que ele compôs para Jovelina Pérola Negra, que teria feito, eu acho que 80 anos agora, em julho, e tem uma gravação com o Anderson, do Molejo. Deu uma saudade do Anderson, deve ter sido uma das últimas gravações, né, do Anderson antes da doença. E ele muito animado, com jeito jocoso. Ah, tão legal, gente. A cultura realmente nos alimenta. A gente falou tanto do esporte, mas a cultura também, né? Nossa Senhora. E a música salva. Salva mesmo. É isso. É isso, deixa eu fazer um convite. Arrasou. O quê? Mais Esse fim de semana tem Flip Hortela. Eu não estarei na Flip Hortela, mas super recomendo que a galera de Oswaldo Cruz, Madureira, Irajá, Jacarepaguá compareçam, porque é um evento literário maravilhoso na quadra da Portela. Sempre tem música também, sempre tem comida também. Mas eu estarei no sábado. A Flip Hortela eu acho que é sábado e domingo. Mas no sábado eu estarei, gente, no Museu do Pontal, que é um museu com um acervo sensacional de arte popular, num seminário sobre 100 anos das escolas de samba. É sexta e sábado, e eu vou estar lá no sábado. Sexta tem cimas, olha, Mestre Lolo da Imperatriz vai participar, Tia Nilda, o Eric Quirino do Samba da Volta. Super legal a programação, com muitas mesas, palestras, oficinas. Eu vou estar lá no sábado, 4 horas da tarde, falando um pouco de escola de samba e economia. E lá no museu, até o fim de agosto, não, até 2000 e... Peraí que eu peguei a data, que eu acho importante. Está rolando uma exposição da obra do J. Borges. Olha que incrível. Recentemente falecido e um dos grandes como é que fala isso, hein? Xilografistas? Peraí, meu Deus. Não sei, boa pergunta. Bom, artista visual, com certeza, ele faz as xilogravuras. Mestre da xilogravura. Mestre... Melhor Não, dizendo. maior de todos, gente. Ele influenciou uma estética, porque ele fazia cordel e começou a fazer os desenhos também de cordel. Fica até março de 2025, então tem tempo. Mas eu super recomendo, porque o trabalho do J. Borges é maravilhoso, o acervo do Museu do Pontal é maravilhoso, e acho que esse evento em homenagem aos 100 anos de escolas de samba também vai ser maravilhoso, todo mundo convidado. Na outra semana tem mais, né? O Instagram, gente, do Museu do Pontal é @Museu do Pontal. Então, você que quer saber a programação completa, vai lá que tem post, tem o link para retirar o ingresso gratuito lá no Simpla, já está nos últimos ingressos, então corre. Sexta e sábado, começando de manhã e indo até o fim da tarde. É isso. Agora acabou, né? Agora acabou, minha gente. Angulers, boa semana pra vocês. Gente, ouçam o álbum final de Toninho semana. Gerais, Alma de Poeta. Vocês vão amar. Sabe o que também saiu de álbum, que eu não ouvi ainda, mas já no Twitter já tá bombando? Um EP da Grande Rio. Peraí, que eu vou dizer aqui. E o Samba da Tá Volta sabendo também, disso, viu? Flávia? Tá com um EP. Também super Acadêmicos recomendo. do Grande Rio lançou o EP Pororocas Parauaras, que é uma mistura de samba enredo. Eu vou até pesquisar para não falar besteira, mas pelo que eu entendi, vamos lá, vou trazer aqui a informação. 3 faixas que unem samba, tambor de mina e carimbó. Já é um esquenta para Pará 2025, que é o enredo da Grande Rio. Então, Mestre Fafá, bateria, uma equipe grande da Grande Rio foi lá para o Pará,
teve nos terreiros de Minas lá do Pará, e aí lançaram esse EP misturando samba, tambor de mina e carimbó para entrar no clima aí do enredo de 2025 da Grande Então, Rio. pronto. Tá, Alô, querida, Mestre estão falando Fafá. que tá maravilhoso. Alô, Mestre Então, Fafá, e o Samba da exatamente. Volta também, viu? Lançou single, lançou um EP. Samba da Volta lá, esse é o Samba da Volta lá do A e lá do B. E Fundamento, que é o single mais recente, também super recomendo, minha gente. É isso, meu povo. Boa semana pra vocês, bom final de semana. E terça-feira que vem estamos de volta. Beijo! Beijo, beijo.